Muito bem, a gente vai continuar então. Vamos dar uma olhada aqui na aba cotação. Aqui está a aba cotação. Eu tenho os 4 botões básicos, as 4 operações básicas: pesquisa, inclusão, exclusão e alteração. Tá ok? E tenho mais uma operação de confirmação. Nós podemos ver que a estrutura é a mesma, tá? Que a gente já viu até agora. Então, nessa primeira parte eu vou falar desses quatro botões básicos, e a confirmação nós vamos ver na aula seguinte, na lição seguinte. Tá ok? Então eu tenho a view cotação, a aba cotação. Essa aba cotação tem um binding com compras view model em relação a esse content presenter aqui. Vamos fechar isso aqui, fechar este. Compras view model, content presenter cotação. Tá ok? Que está aqui. Content presenter cotação. Então, quando o usuário clicar na aba cotação, mesmo processo que a gente já viu para os anteriores, ele vai setar nulo no content presenter, ou seja, se tiver alguma coisa limpa. Se for verdadeiro aqui, ou seja, o isSelected for verdadeiro, está selecionado, não foi ele não desselecionou, então ele vai instanciar um novo content presenter, vai instanciar uma nova view cotação, vai instanciar uma nova view model cotação, atribuindo a minha view cotação, e vai atribuir essa view cotação ao meu content presenter cotação content e notificar as devidas alterações, tá ok? É isso que a minha compras view model faz, ou seja, nesse ponto aqui o usuário vai estar enxergando lá o bloco de cotações completo com todas as opções. Aqui eu tenho então o cotação e a cotação view model. A cotação tem uma pequena particularidade, que ela tem a aba operação e a aba principal e a aba operação. Mas ela tem uma terceira aba, que é a aba de confirmação de cotação, tá ok? Nesse primeiro momento nós vamos estudar apenas essas duas abas, que são as abas básicas, né? Então vamos lá, quando o usuário instancia a nossa view model cotação. Que na verdade é essa aqui. Bom, para deixar aqui. Vai acontecer aquele processo padrão. Instancia todas as listas para o qual essa cotação vincula algum elemento da view. Tá ok? Atribui true para a seleção da aba principal, ou seja, joga a visão do usuário para essa aba aqui. Tá certo? E, paralelamente, como ocorre com os outros, atualiza a lista de cotação. Tá ok? Nesse caso ainda atribui nulo para o texto de pesquisa, mas atualiza a lista de cotação, isso que é importante. Aqui está a atualização da lista de cotação. Chamo o serviço, instancio um novo serviço e nós fazemos um select de cotação compra desse serviço. Recebemos o resultado, limpamos a lista cotação da minha view model e que tem um binding aqui com este data grid, observe, lista cotação. Tá ok? Atualiza, então limpa e depois atualiza. Notifica das modificações. Aí o nosso usuário nesse momento ele está vendo a nossa lista, o nosso data grid preenchido. Tá ok? Então vamos dar uma olhada aqui. Tradicional atributo operação, string texto de pesquisa, que é o texto que está nessa text box. 3 booleanos relacionados a cada uma das 3 abas, tá certo? Mais
um selected item que se refere ao item que está selecionado na cotação, um fornecedor selecionado que refere-se ao fornecedor selecionado nesse primeiro detalhe aqui. Então tem um cabeçalho e um primeiro detalhe, que é o detalhe do fornecedor selecionado. Um segundo item selecionado que refere-se à cotação detalhe deste elemento aqui, ou seja, então, cabeçalho, primeiro detalhe e segundo detalhe, detalhe e detalhe do detalhe. Então esse elemento aqui vai ser o elemento que está selecionado nesse segundo data grid. Observe aqui o bind, né? Selected cotação detalhe, e nesse anterior selected fornecedor. E as três listas, né? Essa primeira lista é a lista da tela principal. Aqui. E observe que eu tenho mais duas listas. A lista fornecedor e a lista cotação detalhe. Ambas referem-se a este e este data grid. Ok? Então estes aqui são os elementos da nossa view model. Vamos começar analisando a primeira operação que nós temos lá, operação de pesquisa. Também não vou me estender, operação que a gente já viu anteriormente, o processo é o mesmo. Eu vou ter um método aqui que se chama pesquisar, né? Aqui, método pesquisar. Chamo atualizar a cotação. Então simplesmente eu vou capturar esse texto e vou chamar uma atualização de cotação. Método incluir, o que ele vai fazer? Instanciar um novo item selecionado, ou seja, se tiver algum item selecionado, ele limpa essa seleção, joga a visualização para essa tela aqui. Vamos confirmar o que mais que ele faz, né? Então, e atribui o tipo de operação, instancia um novo item selecionado, instancia nossas listas, né, que são essas listas que estão aqui, ó. Ou seja, de forma que se elas estiverem sujas, elas vão serem limpas, né, vão estar zeradas. Notifica modificações, nesse caso aqui especificamente a propriedade visibilidade e edição, ou seja, onde que é usado isso aqui? Aqui, ó, botão incluir, né? Por exemplo. Ou melhor, na verdade, é aqui, ó. É no Stack Panel que envolve os dois botões. Ou seja, se tiver visibilidade e edição true, então ele vai exibir. Senão, esses dois botões ficam ocultos, tá ok? Então, notifica a modificação em relação à visibilidade e edição e joga, finalmente, a view para da principal para a aba secundária. Por que eu tenho essa visibilidade aqui? Porque se o usuário estiver no modo de exclusão ou alteração, no modo de exclusão, ele não vai ter opção para incluir ou excluir, né? Ele simplesmente vai olhar o que está aqui na tela e vai confirmar ou não a exclusão. Muito bem, o usuário então está com a tela pronta. Pronta para ele montar uma nova cotação. Primeiro, escolhe a data, date picker. Segundo, coloca uma descrição para essa cotação. E essa descrição vai ter um binding com o meu item selecionado. Tá ok? Na sequência, ele vai ter que indicar os fornecedores. Então, ele vai incluir fornecedores. E a mesma coisa que a gente já viu anteriormente. Né? Botão pesquisar, incluir fornecedor. Chama view model, incluir fornecedor, vai chamar o nosso componente de pesquisa, vai selecionar um fornecedor, instanciar um fornecedor com ProDTO, adicionar a lista que tem esse binding e vai notificar uma modificação. Então vai ter um elemento aqui. Na sequência, o usuário clicou de novo, vai incluir um segundo fornecedor, no mesmo processo, abre a janela, selecione e inclui o fornecedor na lista. Excluir um processo muito parecido, bastante parecido ou bastante enxuto. Excluir fornecedor, né? O evento chama viewModel solicitando a exclusão, que é aquela que a gente já viu anteriormente, remove.
lista fornecedor remove. O mesmo processo aqui é feito para a lista de produto, tá ok? Mesmo processo. A diferença nesse caso aqui é que eu não vou ter um binding com lista de fornecedor, eu vou ter um binding com a minha lista cotação detalhe. Mas o evento do incluir, por exemplo, é muito parecido, né? Quase idêntico. Incluir cotação detalhe, tá aqui. Observe, chama viewModel. A viewModel, por sua vez, vai abrir o nosso componente de pesquisa. Vai também instanciar uma nova cotação detalhe, vai selecionar a requisição compra detalhe, ou seja, eu estou incluindo uma requisição de compra, e aí nós vamos então adicionar o produto que foi selecionado e a quantidade, por default, a quantidade que está nessa requisição aqui. Adiciono a minha lista que tem um binding aqui no nosso data grid e notifico as modificações. Então, nesse momento, eu vou estar com uma tela atualizada. Tá ok? Muito bem. Essa aqui, então, é o processo de montagem da minha requisição, da minha cotação. Se o usuário clicar em cancelar, ele vai retornar para a aba principal. Se ele clicar em confirmar, vai chamar a nossa viewModel. Na operação, ou melhor, vai chamar o método executar operação, que é esse método aqui. Tá ok? O executar operação faz diversas operações. Uma das operações é incluir, que é a que eu estou mostrando agora. Incluir vai fazer o quê? Vai, no item que foi selecionado, atribuir a lista de fornecedor, que é essa lista de fornecedor que o usuário montou aqui em cima. Na sequência, ele vai atribuir para cada detalhe, para essa listagem aqui de produtos para cada fornecedor, ok? Por isso esse laço. Então, nesse momento, ele vai, para cada fornecedor, ele vai atribuir a minha lista de cotação detalhe. Ou seja, eu vou cotar aqueles 4 itens, por exemplo, para cada fornecedor. E na sequência, a gente vai chamar o nosso serviço de compra, o nosso compra service. A gente chama esse serviço passando o nosso item que foi selecionado e que a gente montou, completou ele aqui, solicitando um save cotação compra. Tá ok? Muito bem. Além disso, nós temos as operações de exclusão. Vamos voltar. Exclusão e alteração. O usuário clicou, vai chamar o evento. O evento, por sua vez, vai chamar a nossa viewModel, né? Aqui está, chama a nossa viewModel, excluir. A viewModel, então, seta o tipo de operação. E olha só, carrega a cotação completa. Ou seja, nesse caso aqui, a cotação que eu tenho ali, ela não está completa. Ela não tem a lista de fornecedores e a lista de produtos. Esse daqui ele vai usar aquele método que a gente fez no servidor, que é o método select cotação por ID. Tá ok? Então, bom, antes de eu entrar para explicar esse aqui, após a seleção da cotação completa, transfere o controle transfere a visualização para a aba de operações, tá ok? Select cotação completa, ou carregar cotação completa, vai fazer o quê? Vai selecionar, veja só, vai dar selecionar cotação completa, que está aqui embaixo, e esse aqui vai chamar o serviço, né? Instancia o serviço e chama um select cotação compra por ID, e na sequência vai montar as duas listas, tá? A lista de fornecedor e a lista cotação detalhe, que são as duas listas que são exibidas para o usuário. Então, ok? Então, são as duas listas que são exibidas nesta primeira grid e nessa segunda grid. Montou as duas listas, notifica das alterações, ok?
Muito bem. Então ali o usuário está enxergando agora uma cotação completa aqui, né? Com todos os seus elementos. Ele tem a opção de voltar para a tela principal e cancelar tudo, ou ele tem a opção de confirmar tudo isto. Muito bem, se ele quiser confirmar, ele vai chamar o executa operação da nossa ViewModel. Então, ok, isso acontece exatamente aqui, executar operação. Chama a nossa ViewModel executar operação. Não estou numa operação de incluir, estou numa operação de excluir. Simplesmente chamo o nosso serviço, solicitando uma exclusão dessa cotação de compra selecionada. Ok? Esse aí, então, é a nossa exclusão, processo de exclusão. Para finalizar essa parte, a gente vai ver a alteração. Processo muito parecido também. Botão alterar. Clicou no alterar. Ele tem obrigatoriamente que ter um elemento selecionado, porque senão o botão alterar não fica habilitado. Então, clicou no botão alterar, vai chamar a nossa ViewModel alterar. O alterar, além de setar a operação, ele também tem que carregar a cotação completa. Tá? Então, seta a operação, carrega a cotação completa e aí seleciona a aba de operações. Nesse momento a gente está aqui e enxergando a cotação inteira, né? O usuário tem a opção de cancelar e voltar para a tela principal ou confirmar e executar a operação. Além disso, ele tem a opção também de incluir e excluir produtos, incluir e excluir fornecedores. Tá? Uma vez que o usuário chamou a executar a operação, ele vai testar. A operação é incluir não, é excluir não. A operação é de alterar, melhor dizendo. Aí então a gente vai o quê? Montar essa cotação, que é um processo muito similar com o que foi realizado aqui. Eu vou então atribuir a lista de fornecedores que o usuário alterou ou não. Vou também preencher cada fornecedor dessa minha lista com todos os detalhes que o usuário incluiu aqui nessa cotação, com todos esses detalhes. Tá certo? Então, mestre, detalhe, detalhe. Montei a listagem, montei meu item selecionado, vou mandar para o servidor para fazer a atualização. Tá ok? O update é um método que a gente já viu quando a gente estudou a nossa aplicação servidor. Tá certo? Falta ainda a importação, né? Mas essa parte de importação eu vou mostrar quando na lição seguinte, sobre importação do arquivo XML.